minha relação com Paulo Freire, ela começou depois da graduação. Apesar de eu ter feito uma licenciatura em matemática, eu não tive a oportunidade de fazer na minha faculdade estudos em relação ao Paulo Freire. Foi só mesmo quando eu comecei a dar aula, depois de formada, na escola pública, um pouquinho mais pra frente, na verdade, que eu tomei contato com algumas leituras dele. Bom, tudo começou quando eu, dando aula, eu me dei conta que não era fácil ser professora no Brasil, que não era fácil ser estudante no Brasil. Eu comecei a questionar a escola, a função da escola, os métodos de ensino, o autoritarismo da escola. E nesse questionamento eu comecei a estudar. E eu acabei tomando conhecimento das escolas democráticas, escolas libertárias, e de muita literatura internacional a esse respeito. E no meio dessa literatura, enquanto eu estava realizando um curso, eu li alguns textos de Paulo Freire. Isso me chamou a atenção. Um pouquinho depois eu ingressei no mestrado. No mestrado eu falei, poxa, eu quero estudar essas coisas, eu me encantei com isso. E eu percebi que Paulo Freire questionava a educação bancária, eu percebi que ele valorizava o interesse dos alunos, o diálogo, que ele questionava a sociedade. E aí, durante o mestrado, eu tomei conhecimento da educação matemática crítica, criada pelo Euler Scobes-Mose, que é o encontro de tudo isso dentro da educação matemática. E aí eu acabei realizando estudos nesse sentido. E, claro, li a minha primeira obra completa de Paulo Freire, que foi Pedagogia do Oprimido. Foi uma leitura arrebatadora, marcou profundamente. Eu chorei lendo esse livro. Depois da graduação, depois do mestrado, eu ingressei no curso de Pedagogia. E tive a oportunidade de estagiar na alfabetização de adultos. E o que eu já tinha lido sobre Paulo Freire me serviu de ferramenta para poder atuar nesses estágios, sabe? Pensar sobre temas geradores, que fossem relevantes socialmente para aqueles adultos. Depois eu ingressei no doutorado. Eu tomei conhecimento do conceito de foreground, que é de Euler Scobes-Mose também, e esse conceito me chamou muita atenção, porque ele diz respeito a não valorizar só as experiências dos estudantes, a sua história de vida, o que é importante, mas também aos seus horizontes de futuro, às suas perspectivas, aos seus objetivos, aos seus sonhos. E foi aí que, durante o doutorado, eu tomei contato com conceitos importantes de Freire, como sonho, utopia, e tenho realizado a minha tese baseada nesses conceitos. Paulo Freire é conhecido e reconhecido no mundo todo, né? E especialmente na América Latina. Em setembro de 2019, eu tive a oportunidade de realizar uma produção de dados da minha tese em Bogotá, na Colômbia. E lá, visitando a universidade, eu vi imagens de Paulo Freire nas paredes, né, homenagens. E eu tive a oportunidade de realizar um minicurso na sala Paulo Freire. Eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês. Bom, o que eu posso dizer é que durante essa minha trajetória como professora, Paulo Freire teve importância fundamental, né? E ele baseia a minha atuação até hoje. Porque Paulo Freire acreditava na sociedade, acreditava no estudante, acreditava no professor, ele acreditava que o mundo melhor era possível, ele acreditava que cada ser humano era importante, independente da sua condição social, do seu gênero, do seu credo, e que todos têm direito e devem realizar os seus sonhos, independente dessas condições de onde eles vieram. Eu acredito que hoje em dia, se Paulo Freire estivesse com a gente, ele estaria lutando por mais justiça social.